todos, graça e paz. Essa semana eu queria falar um pouquinho com você sobre a nova aliança. Mais uma vez, um assunto bem amplo, né? Se eu pego esses assuntos, tento trazer um vídeo pequeno, um pouquinho difícil, mas eu vou sempre estar trazendo mais vídeos nesse sentido, sobre a nova aliança, sobre a graça, sobre o amor de Deus. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre a nova aliança. Por que é tão importante nós entendermos a aliança? Porque a aliança, ela vai ser a base do relacionamento, ela vai definir o nosso relacionamento. Então, se eu não estou certo dessa aliança, e se eu não me sinto seguro nessa aliança, isso vai afetar o meu relacionamento. Ok? Então, isso funciona com Deus. Quando nós estamos cientes da aliança que nós estamos com Deus, né? O que Deus se comprometeu nessa aliança, o que Deus está pedindo de mim nessa aliança. Quando eu entendo isso, aí eu consigo ter segurança, consigo viver nessa realidade, nessa aliança com mais tranquilidade, com mais clareza. Então é isso que nós vamos falar, sobre a nova aliança. Primeiro, esse termo, nova aliança. Por que nós chamamos de nova aliança? Porque nós temos conhecimento dessa antiga aliança que foi feita no Monte Sinai. Essa antiga aliança que foi feita com Israel, através de Moisés, ali no Monte Sinai, onde Deus dá a lei para o povo, enfim. Nós temos esse conhecimento dessa antiga aliança. Mas é interessante que esse termo nova aliança serve, na verdade, só para os judeus. Por quê? Porque para essa antiga aliança dos judeus, do povo de Israel, nós não fomos nem convidados. Nós, os gentios, quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não pertencem à nação de Israel. Então, para nós que não somos judeus, não somos da nação de Israel, nós não fomos nem convidados para essa antiga aliança. Então, na verdade, para nós não é nem nova aliança, para nós é a única aliança. É a única aliança que Deus propôs para nós, que é essa aliança feita em Cristo. É a aliança que é feita através de Cristo. Como que funciona essa nova aliança? De uma forma bem simples. Vou tentar trazer alguns esclarecimentos aqui. A antiga aliança, ela é feita entre Deus e o povo. E o povo se compromete com Deus. Até depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? É um assunto bem... tinha que se aprofundar mais, mas o povo, muito que está ali, não foi nem Deus, não nasceu do coração de Deus, nasceu do coração do povo. O povo propõe para Deus. O povo propõe esse relacionamento. E ele se compromete com Deus. E o povo não cumpre, a gente vê isso vez após vez, o povo descumprindo, enfim. Então, Deus, agora na nova aliança, ele manda Jesus, o homem perfeito, que cumpre toda a velha aliança, que cumpre toda a lei. A lei, ela está dentro, nós temos que entender a lei dentro do contexto de aliança, porque essa lei, ela foi dada como se fossem cláusulas ali dessa aliança. Então, Jesus vem debaixo da lei, diz Gálatas, ele cumpre tudo isso. Ele diz para os mestres da lei, não pense que eu vim descumprir a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, ele cumpre, mas ele cumpre. E Gálatas disse que ele vem debaixo da lei para redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Então ele nos resgata da lei. Ele, como um homem perfeito, cumpre toda a lei. E aí ele estabelece uma nova aliança com Deus. Jesus diz, essa é a nova aliança no meu sangue. Jesus, ele começa uma nova aliança. E essa nova aliança agora, ela não está mais baseada na minha performance. Não é eu que tenho que cumprir esse monte de regras para daí eu ter acesso a Deus, para eu ter acesso à bênção de Deus. Cada vez que eu piso na bola, eu faço alguma coisa, Deus vira as costas para mim. Não. Jesus disse, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Isso é uma promessa da nova aliança. Percebe como a aliança te traz segurança? Jesus disse isso para nós. Essa nova aliança, ela é feita não entre Deus e o homem nós. Ela é feita entre Deus Pai e o homem Jesus, e o Filho de Deus. Ela é feita entre o Deus Pai e o Deus Filho. Eles fazem essa aliança. Percebe? É entre Deus Pai e o Deus Filho. E como que eu participo disso? Eu
participo no casamento. Como assim casamento? A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Então, como que eu participo dessa aliança entre Deus Pai e Deus Filho? No relacionamento com Cristo. Quando eu me torno a noiva de Cristo, quando eu estou nesse casamento com Cristo, pelo fato de eu estar me relacionando com Cristo, eu me torno participante dessa aliança. Tremendo isso, né? Isso é uma das analogias que Deus faz da noiva, né? Uma das figuras. Nós também vemos a de filho, que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, enfim. Mas nós participamos, o fato é, nós participamos estando em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo, todas as promessas, nós temos o sim. Percebe? É em Cristo. Antes as promessas, elas dependiam de mim. Se eu descumpro qualquer coisa, se eu piso na bola, eu não tenho acesso à promessa. Agora a Bíblia diz, em Cristo, porque a aliança foi feita em Cristo. Então em Cristo agora, como Cristo é o homem perfeito, como essa aliança é um elo perfeito, eu simplesmente preciso entrar nessa aliança, eu preciso crer nisso, e entrar e começar a desfrutar dessa nova aliança. Amém? Então agora eu quero ler para você um texto bem interessante que está em Gálatas, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 21, eu vou ler um texto um pouquinho longo aqui, preste atenção, diz assim: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que deve ser entendido como ilustração, pois estas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém, é livre, a qual é mãe de todos nós. Pois está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os que têm marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Vou repetir esse texto. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como então o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Olha que ilustração. Paulo aqui está dizendo em Gálatas, ele está usando essa figura, né, ali de Abraão, que tinha 2 esposas, Sara e Agar, e, né, Agar tem um filho e Sara tem outro filho. E aí Isaque é o filho da promessa, é o filho que precisa vir pela fé. Abraão precisa crer na palavra de Deus e é totalmente pela fé, ele não tem condições desse filho, ele começa a ficar muito velho, a mulher dele é estéril, então é um filho que vem pela fé. Isso é uma figura da realidade que nós temos na nova aliança agora, né? É pela fé em Cristo, nós precisamos crer nisso. E aí tem o filho de Agar, que representa esse filho que vem debaixo da lei. E olha que interessante, Paulo está dizendo, assim como a palavra que para Abraão foi, deixe o filho da escrava aí, assim é para nós hoje. Deixe esse antigo sistema e comece a desfrutar dessa nova aliança, né? Ele está dizendo, irmãos, vocês são filhos da promessa, vocês são livres. Ele diz, a antiga aliança gerou filhos para a escravidão, né? É um povo escravo, um povo que vinha do Egito, e eles fizeram aliança com Deus de escravos, onde eles diziam, Deus, só diga o que nós temos que fazer, a gente vai fazer. Nós não queremos um relacionamento próximo com o Senhor. Nós não conseguimos conceber um Deus que queira intimidade conosco. Então, só diz que a gente tem que fazer, a gente vai cumprir. A Bíblia está dizendo, essa aliança gerou escravidão. Mas agora essa nova aliança, ela gera filhos livres.
livres. Gera filhos na promessa, filhos pela fé. Amém? Então você é livre, é livre. E aí vem a pergunta, e agora? Se eu não tenho uma lei sobre mim, se eu não estou nessa antiga aliança, o que vai regir minha vida? O próprio Espírito de Deus. Esse é o tema do Novo Testamento. Esse é o tema das cartas de Paulo. Paulo, um homem que estava nessa antiga aliança. Deus chama esse homem para pregar para os gentios que nunca foram convidados para estar para estar na antiga aliança. Ele chama esse homem para pregar para os gentios essa nova vida em Cristo. E é impressionante que toda vez vem alguém querer trazendo lei de volta para a igreja que Paulo tinha fundado, a igreja que Paulo tinha edificado, que Paulo tinha trazido a doutrina. Vinham judeus, vinham pessoas e começavam a trazer lei, e Paulo precisava vir todo o tempo corrigindo. Se você começa a ler Gálatas, você vai ver Gálatas ali capítulo 3, diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Percebe? É pela pregação da fé. Nós cremos nisso. E agora nós somos participantes dessa nova aliança, que é feita através de Cristo. Então, aí Paulo, o tema do Novo Testamento, o tema ali que Paulo aborda nas cartas, em muitas delas, é nos ensinando a como agora ter uma vida dos caminhos de Deus, mas não por causa da lei, mas uma vida que é chamado no Espírito, uma vida debaixo da graça, uma vida pela fé. Tudo isso são assuntos que estão ligados, é um novo estilo de vida, né? E hoje então eu cuido do meu estilo de vida também, não porque existe uma lista de regras, mas porque eu estou num relacionamento com Cristo, porque eu sou uma noiva, né? Eu estou comprometida a Cristo. Por isso, não porque existe mais uma lei sobre mim, mas porque eu estou num relacionamento com Deus através de Cristo. Então só foi ali uma breve pensamento. Eu espero que possa abençoar você. Deus abençoe. Você é um filho da promessa, você é livre. Amém.